Tá sofrendo? Não importa. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes. Ele trabalha para quem nele caminha contigo. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Muito louvor. Muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Ele trabalha. Comece a cantar com muito louvor. 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 Muito louvor. Aleluia. Irmãos, tem alguém aqui que precisa de oração, está passando por algo, olha essa mensagem aqui, irmãos. O homem de Deus precisa voltar várias vezes aqui, viu, pastor Torres? Que mensagem, gente. Clama a mim, responder-te-ei, te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Tem alguém aqui que precisa de oração? Pastor, eu quero oração, eu quero te convidar a vir aqui na frente. E eu quero orar por você nessa manhã.
Aleluia, Senhor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. O que queres que eu te faça, Senhor? Eu quero ver. O que queres que eu te faça? O Senhor está perguntando nessa manhã. O que queres que eu te faça? Oh, Rabassou. O que queres que eu te faça? Mas... Senhor, eu quero ver, Senhor. Eu quero ver, Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. É, Senhor. Pode vir, Samuel. Não fica com medo, não. Feche seus olhos, meu filho. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus. Bendito é o Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, Senhor, não tem sido fácil as nossas vidas, Pai. Sabemos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia para conosco. Ah, Senhor, quantas vezes queremos acertar e erramos, Pai. Mas estamos, Pai, nos esforçando e te pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas. Fortalece, Senhor, estas vidas, este casal. Senhor, sabemos que Tu tens planos e projetos na vida da Tua filha, Pai. Tu a escolheste. E nós sabemos, ó Deus, que Tu és fiel e poderoso. Ela está aqui, Pai, na Tua frente, diante de Ti, te suplicando força para vencer os obstáculos da vida. E nós te louvamos por essas vidas aqui, Pai. Te agradecemos pelo Teu amor e pela Tua bondade. Nós te louvamos. Nós te agradecemos por cada irmão aqui presente nesta manhã. Pela Tua palavra, Senhor, que foi ministrada, porque tocou a cada um de nós. Nos ajuda, nos fortalece. No nome de Jesus. Receba um abraço do Senhor Jesus nesta manhã. Abençoa, Pai. Cobre Ele com Teu sangue. Dê força, sabedoria, vinda de Ti, Pai. Ajuda, Pai, o Teu filho. Ensina, Senhor, tenha um encontro com Ele, Pai. Fortalece. Quantos obstáculos, Pai, quantas lutas. Mas o Senhor está no comando e no controle. O Senhor está no controle de todas as coisas. A Tua palavra foi ministrada, que é clamar a Ti, Pai. E neste momento nós estamos clamando. Venha ao nosso socorro, venha ao nosso encontro. Nos ajude. Nós te louvamos. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, a irmã Soraya e o irmão Gonçalo, eu e o Douglas, nós... Uma coisa tão simples, né, Douglas? Eles entregaram a sua vida para Jesus em uma reunião, em uma conversa. Nós falamos de Jesus.
A irmã Soraya se reconciliou e o irmão Gonçalo entregou sua vida para Jesus. Eu preciso apresentar a igreja para vocês como família agora. Posso? Olhem para trás. Essa é a família de Jesus. Vocês podem aplaudir ao Senhor pela vida deles. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Soraya, do irmão Gonçalo. Eles têm lutado, irmãos, dia após dia, para se firmar nos caminhos do Senhor. E eu lembro que ela fez uma prova com Deus. Quando estávamos indo embora, né, Douglas? Ela disse: pastor Adriano, eu preciso falar uma coisa para o Senhor. Eu digo: fale, meu. Eu fiz uma prova com o Senhor, me voltar para a igreja. Mas como assim? Se o Senhor me chamasse, como é que foi? Lembra? Amém. A sala amada igreja que eu passo, Senhor. O pastor foi lá à casa e antes do pastor ir embora, e o irmão Douglas, eu disse que tinha posto Deus à prova, tinha falado com Deus. E o que é que seria? Que se fosse para eu voltar para a igreja, se fosse para eu voltar para o caminho de Deus, então que Deus me desse um sinal, que Deus me mostrasse. E passado 2 dias, o pastor apareceu com o irmão Douglas lá em casa e tivemos a conversar sobre a igreja, sobre voltar para a casa de Deus. E no fim eu disse ao pastor: pastor, eu pedi a Deus um sinal. Então, se Deus deu o sinal, é porque é para eu voltar. E já era a 3ª semana que eu estava a tentar vir à igreja e eu não conseguia, sempre acontecia alguma coisa. Então eu disse: Deus, se for para eu voltar para os caminhos, que o Senhor me deu uma prova. E a prova foi o pastor e o irmão Douglas ir lá à casa e falarem o que tinham a falar. Tudo bateu certo, tudo. E então eu acredito que tudo é no tempo de Deus. Eu sou filha de pastores. Neste momento eles não são pastores, estão desviados, mas eu continuo a dizer que Deus nunca tirou o cargo de pastor nem de pastora. Eu era levita na casa de Deus. E então foi um momento muito difícil depois do divórcio dos meus pais e tudo o que se passou. Mas eu acredito que no meio disto tudo, Deus tem sempre um plano para nós, independentemente de qualquer coisa. E eu sempre disse, no meio de tudo o que se passou, independentemente de eu não estar a vir à igreja, eu nunca perdi a fé. Então, que nós possamos sempre adorar ao Senhor, independentemente do motivo, independentemente do que nós estejamos a passar nas nossas vidas. Foi 4 anos da minha vida muito difíceis até agora, desde o divórcio dos meus pais, desde que a igreja fechou. Mas eu tenho consciência que Deus nunca largou a nossa mão, independentemente das batalhas. Porque que nós possamos levar uma batalha, ou cada batalha que nós passamos na nossa vida, como um aprendizado, como uma força para nós. Porque se calhar lá na frente nós vamos passar algo e Deus já nos está a preparar cá atrás para nós lá na frente passar por isso e ter forças o suficiente para alcançar o que nós queremos. Amém? Obrigada a vocês todos e obrigada ao pastor. Amém? Podemos sentar, obrigado, Deus abençoe. Aleluia. Cadê o homem de Deus? A minha esposa está por aí, alguém viu ela? Eu preciso tanto que ela venha aqui. Eu gostaria que vocês dois ficassem aqui do lado. Nós temos ali também um casal de visitantes. Hoje a congregação é a Nath Ellen, Amarildo e o Rodrigo. O irmão Rodrigo também está junto aí, ó. Igreja, levante suas mãos em direção a eles e diga assim: sejam bem-vindos à casa do Senhor e permaneça conosco. Se alguém puder dar um abraço no homem de Deus, na mulher de Deus aí, saia do seu lugar, você que pode, em nome de Jesus. Tá não, né? Ai, minha esposa. Cadê o pastor Torres? Faz favor, meu pastor.
Irmãos, hoje nós estamos apresentando aqui o nosso irmão Theo, né? Tá dormindo, agora há pouco ele estava ali mamando. Meu irmão Douglas, é o seguinte, eu preciso que você passe esse bebezão aqui para o pastor Torres. Pode passar para ele. Pega ali minha Bíblia ali, meu filho, por favor. Isso, para ver se o homem de Deus ainda lembra. Eita Jesus. Pega aqui, me empresta aqui essa Bíblia aqui. Irmãos, continue de pé, nós já vamos encerrar. A gente sabe que há uma responsabilidade muito grande em conduzir uma família. A gente vê no Brasil uma guerra muito grande, né, contra a família. Mas a cada criança que nasce dentro de um relacionamento, eu costumo dizer que o Senhor está entregando nas mãos para cuidar daquilo que é dele. A Bíblia diz que as crianças são herança do Senhor. Eu quero ler um texto da Bíblia que está em Salmos 78. E eu vou ser bem sério, irmãos, eu estou muito feliz em poder apresentar o Theo, o irmão Theo, aqui na congregação hoje. Sabe? Nosso pastorzão aqui, ele... A gente vai aprendendo, né, irmãos? A humildade nos leva a lugares que nós não imaginaríamos que poderíamos chegar. Mas a gente vai aprendendo. Versículo 1, Salmo 78. Salmo 78. Põe aí. Não está não, irmão. Que é esse, irmão? Escute, irmãos. Isso aqui é um salmo de Asaf, que ele diz assim, ó: escutai a minha lei, povo meu. Eu quero ficar aqui de frente para esses homens de Deus. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Próximo texto. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. Até aí, meu filho. Eu quero dizer para o irmão Douglas, para a irmã Jennifer, que o Theo é herança do Senhor. E há uma responsabilidade muito grande, irmãos, dos pais admoestar os filhos. Asaf disse que Deus propôs, no meio do povo de Israel, que os pais o ensinassem e a contasse para os vossos filhos ao Deus que vocês estão servindo, e os grandes feitos que vocês viram, estão vendo diante do Senhor, passar a vosso filho. A palavra de Deus também nos ensina a criança. A Bíblia não fala ensina o teu filho, a Bíblia fala ensina a criança. É do Senhor o que vocês estão carregando. Antes, Ana, por livre e espontânea vontade, pegou Samuel e fez um propósito com Deus e o entregou ao sacerdote. Mas Jesus abriu um novo e vivo caminho. Hoje, Douglas e irmã Jennifer, vocês são os sacerdotes que Deus propôs na vida do nosso irmão Theo. Então é responsabilidade, supra-responsabilidade, irmão Douglas e irmã Jennifer, de vocês ensinar essas crianças. Em primeiro lugar, vocês estarem no caminho do Senhor. E eu costumo dizer, o pastor já pregou, que a igreja, irmãos, preste atenção, o diabo tem tentado deturbar a igreja,
Mas Apocalipse fala que o Espírito e a igreja e a noiva dizem: vem, Maranata, hora vem. Eu quero dizer para os irmãos e quero dizer para vocês que ainda o Espírito do Senhor clama: Maranata, hora vem, pela igreja. E o caminho que vocês precisam e necessitam estar é no caminho amando a igreja e não odiando a igreja. É responsabilidade de vocês dois pais a andar nesse caminho que o Senhor está propondo para vocês, para que o Theo, quando crescer, não se desviará desse caminho. Amém? E eu quero fazer uma pergunta para vocês: vocês estão dispostos a andar no caminho do Senhor e a ser um exemplo para o Theo em toda essa caminhada que o Theo vai ter de desenvolvimento e crescimento? Não ouvi. Sim. Você está disposta, irmã Jennifer? Sim. Amém, irmãos? Porque Asaf anuncia que é a lei do Senhor, é pela palavra, irmãos. Se ele foi ensinado pela palavra, certamente a Bíblia não vai mentir. Quando estiver grande, quando estiver velho, quando estiver lá naquela maturidade, não se desviará dele. Mas a gente observa que há muitos homens e mulheres, crianças, e hoje já tem uma juventude que está perdida. Mas Deus trouxe esperança para essa juventude. E diz assim, Eclesiastes capítulo 12: jovem, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Vocês são jovens. E aqui está o Theo, irmão, sendo apresentado diante da igreja, diante do povo de Deus. Ensina o filho, não é o teu filho, ensina a criança. Ensina a criança a andar nos caminhos do Senhor. E passem a palavra de Deus para o Theo. A gente pode dizer que essa criança aqui, irmão, não entende nada. Mas tudo que ouve, tudo que vai sendo transmitido ao coração dele, ele vai recebendo. Amém? Levante as suas mãos aqui em nome de Jesus para o Theo. Toda a igreja. Isso. Os pais não tocam, deixa ele aí. Levante as suas mãos aqui para o Theo. Isso. Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, toda a igreja junto, vamos orar. Neste exato momento, Senhor, eu quero te apresentar o Theo, Senhor, que tem um nome de suplo significado, Senhor. Nós queremos te apresentar, Senhor, em teu altar, Senhor, como teu filho. A tua palavra diz, Senhor, que Ana entregou Samuel ao sacerdote, e ele, Senhor, teve as suas funções de profeta, sacerdote, de juiz, de rei. Senhor, tu vais pegar o Theo, Senhor. Não sei qual o propósito que o Senhor tem para com ele, mas o Senhor o chamou desde o ventre da sua mãe para propagar o evangelho às nações. Por isso entregamos, Senhor, essa criança no teu altar e nas mãos desses pais, Senhor, que estão apresentando aqui, para que os pais sejam aqueles a qual vão admoestar e ensinar no caminho em que deve andar o Theo. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, recebe o Theo. Recebe, Senhor, das mãos dos pais o Theo. Porque o Theo, Senhor, foi escolhido com um propósito, Senhor. E não foi para ser cauda, foi para ser rei. Diz a tua palavra que naqueles dias nós seremos reis e sacerdotes do Altíssimo. Recebe, Senhor, o Theo, em nome de Jesus. Se assim a igreja crer, levante as suas mãos e diga que assim seja feita a vontade de Deus, em nome de Jesus. Agora devolve para os pais. Obrigado, pastor. Já está chorando, sabe por quê, irmão? Porque agora do Senhor não tem volta. Aleluia.
Aqui está o certificado do Theo, que foi apresentado ao Senhor Jesus Cristo conforme a palavra de Deus e conforme está escrito em Lucas 2:22 e também em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará deles. Theo, eu não sei se tu consegue segurar, consegue? Mas eu entrego para o papai. Cadê a fotinha dele aqui? Vamos tirar uma foto aqui. Quantos podem aplaudir ao Senhor, meus irmãos? Deus abençoe, viu? Olha, cuida daquilo que Deus quer dele. É dele agora. Deus abençoe poder voltar para o vosso lugar. Amém, meus irmãos. Em breve a gente vai estar apresentando o Rodrigo, né? Em breve. Meus irmãos, levante as suas mãos em forma de receber. Aleluia. Rabachou de cantaramanais e de cantarabasura balaras. Espírito de Deus, obrigado, Espírito Santo, pela tua presença neste lugar. Gratos somos e gratos estaremos para sempre vivendo em tua presença. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua noiva, a sua igreja, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, hoje e para todo sempre. Quantos crêem, diga amém, Jesus. E meus irmãos, que Deus nos abençoe. Está encerrado o culto ao Senhor, e quero vos convidar, essa semana, às 11 horas da noite, oração. Ore na sua casa. Nós vamos estar conectados em oração. Sábado que vem, meus irmãos, eu quero convidar toda a igreja, se possível também tirar um momento de consagração. Amém? Consagração é pela manhã. Tire um momento de consagração para estarmos na presença do Senhor no domingo às 10 horas da manhã. Você convide um amigo, convide uma amiga, convide um irmão para participar do culto às 10 horas da manhã. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. A paz do Senhor.